e aí você tem 5 na frente. E aí fica 5 na frente, 5 atrás e muito espaço, né? É isso que ele não quer. Eu acho que a questão aí, Letícia, é mais tempo para treinar, sabe, do que qualquer outra coisa. É uma parte da temporada em que não há tempo para treinar. Na outra data FIFA, na data FIFA anterior, o Flamengo não teve jogadores convocados e aí o Felipe Luiz teve bastante tempo para treinar e aí chegou muito bem até para aquelas partidas, né? Contra Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Teve o jogo contra o Racing no Maracanã também, que o Flamengo jogou muito bem. Então, desta vez, o Flamengo não tem uma série de jogadores, são 7, né? Convocados. Então, o Felipe Luiz vai ter mais tempo para treinar, em contraponto, ele não vai ter 7 jogadores. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Quando ele fala dessa pausa, ele está claramente se adaptando ao calendário, né? E celebrando o tempo para treinar e restabelecer alguns conceitos. Não acredito em mudança de conceitos, mas num restabelecimento de alguns conceitos que ele tem em campo. Felipe Luiz tem as escolhas dele, ele é o técnico do Flamengo. Continuo achando que ele faz um ótimo trabalho à frente do Flamengo. Não vejo motivos para, a não ser que ele peça algo completamente fora da realidade, para que ele não fique no clube para a próxima temporada. Até independentemente do que acontecer em final de Libertadores, por exemplo, a não ser que haja algo muito fora do comum. Coisa como um 7-1, alguma coisa assim. Ou se o Flamengo perde com um erro muito grotesco do Felipe Luiz, e convenhamos, não é um técnico que tem erros grotescos. Ele pode errar aqui e acolá. Acho que ele erra quando ele tira sempre, né, Carrascal e Arrascaeta, né, talvez não simultaneamente, mas com um espaço de tempo pequeno entre uma mudança e outra. O Flamengo perde um pouco o poder de criação e tal. É uma observação que eu faço em relação ao Felipe Luiz. Sobre a enquete, é uma resposta muito difícil. Para mim, ela fica entre o Wallace e Juninho. Né? O Wallace, eu acho que não demonstrou aí ao longo do tempo, não tem condição de segurar um rojão emocionalmente de uma final de Libertadores. Então vai ter que ser o Juninho. Vai ter que ser o Juninho. Acho o Juninho um jogador fraco, mas diante da circunstância, vai ter que ser o Juninho até para já colocar ali na cabeça dele que ele deve ser, caso o Bruno Henrique não seja suspenso, melhor dizendo, o cara para ser o titular do Flamengo na final da Libertadores. Como o André sempre diz, é deplorável que a gente chegue a essa altura do campeonato, diante do poderio econômico que o Flamengo tem, cogitando fortemente, aliás, Juninho para ser titular do Flamengo. Mas é o que é. É o que é, reflexo até de algumas escolhas erradas na janela, não de contratações feitas, mas de repente de uma contratação que deveria ter sido feita e não foi feita. Perfeito, Bernardo. Também dando bom dia para o meu amigo e também parceiro aqui, André Rocha. Seja bem-vindo mais uma vez. André, faço a pergunta, a mesma pergunta, na verdade, que acabei pontuando aqui para o Bernardo, para você. O que o Felipe Luiz está observando que ele não está gostando em campo e quais seriam esses conceitos que o Flamengo deixou de lado que ele pode resgatar daquele futebol talvez mais agradável, que o torcedor está um pouco mais inseguro ao presenciar a atuação do time? Bom dia, Letícia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Isaac. Bom dia a todos. Por favor, deixem o like, né, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo Zona Mista e também para a gente chegar na nossa meta de likes, né? Então tá aqui no começo da live, deixa o like, por favor. E também, já que está aqui no começo da live e ainda não está inscrito, faça sua inscrição. A gente já está perto dos 192 mil inscritos. Então tá aqui no comecinho da live, faça sua inscrição, que ajuda muito a gente. Eu acho que basicamente, assim, em termos de conceitos, assim, até que ele falou na coletiva, eu acho que compactação, principalmente, né? Não ficar o time partido, como ele diz. E um maior cuidado em saída de bola, em etapa de construção, progressão, até o time chegar no ataque, sem muita pressa, sem tantos erros técnicos e tal, mas principalmente a compactação, o time ir e voltar juntos
todo mundo junto para que o time não fique partido, como ele costuma dizer, né? Que normalmente o Flamengo fica partido em 5-5, né? Tem 5 lá na frente, e porque a saída de bola muitas vezes são 3 mais 2, né? Às vezes os laterais estão na mesma altura, agora muitas vezes tem acontecido ali dos volantes e tal, e os zagueiros, mas aí um lateral passa, né? Encosta no quarteto ofensivo, e aí você tem 5 na frente. E aí fica 5 na frente, 5 atrás e muito espaço, né? É isso que ele não quer. E para isso você tem que trabalhar a posse de bola com mais calma, com mais cuidado, chegar na frente com segurança para poder criar o espaço, né? Então acho que basicamente vão ser esses 2 conceitos aí que ele vai tentar recuperar, que ele diz que perde com tempo de treinamento, né? Aliás, se perde sem tempo de treinamento. Então ele vai ter que recuperar isso com o elenco que ele tem, né? Na verdade, ele vai ter que preparar um time para o jogo contra o Sport com o que ele tem. Então ele vai ter que trabalhar tudo isso com os jogadores que ele escolher, né? E que provavelmente boa parte deles vai jogar o Fla-Flu, né? Que eu não acredito que todo mundo que está todo mundo que vai voltar da seleção vai estar disponível. Vai ter gente que vai ter jogado muitos minutos na terça e provavelmente, né, e na quarta não vai conseguir dar conta. Até porque o Flamengo tem que ter o cuidado de não ficar colocando muito risco nos jogadores para os jogos seguintes e também para a final da Libertadores, né? Então não dá para arrebentar o jogador no Fla-Flu e perder o jogador, até o final do ano. Aí é bobagem, né? Eu acho que vai depender muito do desempenho do time no sábado. Mesmo sendo Sport muito fraco e tal, mas se o time tiver um desempenho bom, eu acho que o Flamengo vai trabalhar esse retorno dos jogadores convocados com mais cuidado, né? Agora, se o time for mal, tropeçar, aí acho que vai partir para um desespero ali de escalar os jogadores mesmo com desgaste, mesmo com viagem nas costas e tal, para tentar vencer o Fluminense de qualquer jeito. Vamos ver. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.